Bora ao terceiro boss da Rotten Blood, que é o Shagorz, tá, rapaziada? Vou explicar pra vocês aqui, ó. A mecânica desse boss é praticamente igual à do Vemiat, mas é importante que vocês façam o Shagorz em terceiro e o Vemiat em segundo, pois conforme eu expliquei no vídeo anterior, o acesso para vocês entrarem no Vemiat é muito assado, e aqui já é um acesso mais tranquilo. Observem como é tudo mais aberto, e os pilares para você clicar não é naqueles cantinhos que você toma trap. Inclusive o personagem aqui ele tá correndo sozinho, sem ter um RP e um Knight junto, porque é justamente mais aberto. A defesa que você vai utilizar aqui para fazer esse acesso, ela é fogo e holy, tá? Um outro ponto também é que aqui durante essa hunt, esse spot, vai subindo um stack em você, ó, tá 68, vai subindo. Quando ele chega a 100 e pouquinho, ele estoura um dano de energy de você, que bate 1000 e pouco, 1500 mais ou menos, tá? Já já vocês vão ver. É importante que esse aqui seja o terceiro, justamente por isso, por ser mais fácil de vocês passarem correndo, ao invés de passar matando, vocês não vão ter aquela dificuldade do Bloodjal, de nascer o Bloodjal. E se vocês precisarem fazer esse acesso matando também, é um respawn mais soft do que o outro, tá bom? Aqui no caso, eles vão fazer correndo duas vezes. Vão dar uma volta, clicou e vão ficar esperando aqui mais uma volta. Deixa eu ver se eu acho o dano de energy aqui, pra vocês verem o dano de energy, ó. Ele tá com 111 stacks, aí vai explodir um dano de energy nele, ó. Observem aqui, ó, no Input Analyzer não tem nenhum dano de energy, ó. Vai estourar o stack, ó. Ó, estourou o stack, ele tomou aqui, ó, 1322 de energy. Lembrando que ele está de Mighty Ring, tá? Então, e essa mecânica, ela só faz parte aqui do acesso, tá? Ela não faz parte do boss. E esse acesso aqui é isso, cara. Eles vão fazer correndo em duas vezes porque é mais fácil de fazer correndo. Caso a sua PT tenha que fazer matando, é muito mais fácil você fazer esse aqui em terceiro do que o lá do Vemiat, que é bem mais assado. Aqui pro acesso, defesa de fogo, holy e físico, beleza? Rapaziada, pra liberar, pra dar a volta de novo, 10 minutinhos, tá bom? E lembrando pra você que se você quiser treinar essa mecânica, no Rubinote tá muito bem feito aqui os bosses, tá? É um bom lugar pra você treinar a Rotten Blood, Rubinote. E se você quiser apoiar esse canal e for comprar Tibia Coin, Rei dos Coins, com o link e o cupom aqui na descrição, você me apoia diretamente a conseguir manter esse projeto e este canal. Então agora, vamos jogar aqui um timelapsezinho só pra eles dar mais uma volta e chegar no boss, e a gente já vem pra explicação do boss, que é muito parecido do boss anterior. Então se você conseguiu fazer o boss 2, que é o Vemiat, você vai conseguir fazer esse. Chegamos aqui então na alavanca do boss, e lembrando para vocês, a Amazon queima de estoque, só coisa na promoção. Caso vocês comprem alguma coisa, eu ganho diretamente e ajuda a manter esse projeto aqui, tá? É o primeiro comentário fixado. Esse boss aqui, rapaziada, é o seguinte: ele é extremamente parecido com o boss anterior, então eu vou explicar de uma forma mais superficial dessa vez, visto que se vocês chegaram até aqui, vocês já sabem fazer ali a questão do boss 2, tá? Então, recapitulando para vocês, Knight vai pegar os Bloodjal e ficar com eles no sul. O Bloodjal bate Life Drain, então o Knight defende de Life Drain. Dessa vez, quem tá fazendo esse chãozinho enquanto anda é os players e não o boss. Se o player andar de novo nesse chãozinho, ele toma um dano de agônia, mas não é tão grande assim, é 200 e pouco. Se o boss passar nesse chão vermelho, ele cura, mas também não é uma cura tão grande assim. É interessante que o paladino tome cuidado para o boss não ficar curando, principalmente para ele ir treinando essa mecânica, porque ela vai ser muito importante no boss final, Bakagori, tá bom? O pilar de energia, ele estoura aí, dando aquele status que eu comentei com vocês, que vai pingando um dano durante vários turnos, e nesse boss você vai se defender de fogo
e de Energy, tá bom? Fogo e Energy é o que você defende e o Knight também se defende de Life Drain. Isso aqui a mecânica do boss. Posicionamento da sala. Knight com os Blood Jaw no sul. Um druid vai ficar com esse Knight dando seal nele, indo pra cima, batendo no boss e voltando. Um shotter do lado esquerdo, um shotter do lado direito e o Knight. A cada 1 minuto e meio vai nascer um teleporte no meio da sala, do qual o Knight vai colocar os Blood Jaws para eles sumirem, certo? E quando os Blood Jaws sumirem, você vai ter aí cerca de 12 segundos para o Knight pegar o boss e vocês baterem, pois ele vai estar mais vulnerável, tá? Vamos esperar aqui para ver se vai dar... Ó o TP ali, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem, se dá para vocês ver, ó. Ó, deu 1 minuto e meio, certo, rapaziada? Ó, vamos fazer bem devagarzinho aqui, ó. Deu 1 minuto e meio. É que o Cezinha sai da tela aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Deu para ver o TP? Olha aqui, ó, bem no cantinho da tela ali, pessoal. Lá no cantinho da tela, ó. Vamos voltar de novo, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó. Caramba, velho. Tô ruinzinho disso aqui, hein? Não consigo parar um vídeo. Vocês entenderam, né? Aqui nasce um TP, você passa o Blood Jaw e os Blood Jaw vão sumir. A partir desse ponto, o da vilão, ele vai pegar o boss, tá bom? E ele vai tomar 2 dano de Agony. Um depois de 6 segundos. Vamos ver se dá pra ver o primeiro. Vamos ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tomou o primeiro dano de Agony, ó. 1219. E daqui 6 segundos ele vai tomar outro. Quando ele toma o segundo dano de Agony, ele volta ali, passa o boss no paladino. Ó, tomou, vai ficar aqui para pegar os Blood Jaw. E é assim a mecânica. Os shotters, eles não podem ficar parados, tá? Porque vai subindo uma stackzinha neles, ó. Tá vendo, ó? E quanto mais essa stack aumenta, maior é o dano de Agony que você pode tomar, principalmente de uma wave do boss, que pode te dar hit kill, tá bom? Então, como eu disse, a mecânica desse boss é extremamente parecida com a mecânica do boss anterior, mas eu julgo esse boss aqui sendo um pouquinho mais simples pelo fato aí da defesa de fogo e energy ser mais tranquila de você estar construindo, tá? Lembrando que na Rotten Blood o principal problema é o dano das criaturas e não a mecânica, e a maior dificuldade aqui realmente é a do Paladino, que ele tem um espaço pequeno para correr e ele tem que tomar esse cuidado aí de não passar o boss em cima dos campos vermelhos, e ainda fica nascendo esses pilares de energia que fica trocando aí o rumo do boss, tá bom, rapaziada? Então agora vamos jogar aqui um time-lapse para vocês terminarem de ver o boss fight. Um boss fight bem tranquilo, ele não dura nem 5 minutos, é menos de 5 minutos para matar esse boss. Claro que a PT aqui é muito forte e sabe o que tá fazendo, mas é um boss que não... O dano é muito forte, mas não é aquele boss fight difícil pra caramba, beleza? Então, se você matou o boss 12 e o boss 3, esse aqui é basicamente igual e é isso. Então amanhã a gente vem com o último boss, que é o Istigal, que é o boss mais fácil de todos, e é por isso que ele é o último da quest, tá? Porque daí vocês já estarão aí com 3 taints. Então, tamo junto, até o próximo vídeo e fiquem aí com eles matando o boss e se deliciem com o loot, ou não, é nóis.